Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe, tá? A sua vida poderosamente. Hoje nós vamos estar nesse subsídio teológico, didático e pedagógico, né, na lição de número 11. Tá? Queremos agradecer, eu pessoalmente, aqui, né, o pastor Cláudio Nordia Andrade, do qual foi meu professor aí teológico e principalmente na área que nós vamos debater hoje, nós vamos aprender hoje essa parte de escatologia. Hoje, na realidade, essa aula, presta atenção, vai ser escatológica, porque sem escatologia nós não vamos entender essa lição, o anticristo. Tá? Nós observamos que existe a Trindade, apesar que esse nome não está na Bíblia. Quem é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Ela existe, tá? Desçamos, confundimos a língua, façamos o homem, né? Isaías 6, quem há de ir por nós? Nós vemos Jesus sendo batizado, a pomba, Jesus, e a voz que dizia ser meu filho, a quem me comprar. Então tem coisa que você não precisa entender, né? Você observando, você já entende que existe, né, ali a Trindade. É igual o oxigênio, né? O oxigênio existe, mas nós não vemos ele, e ele existe, né? Então, assim como tem essa Trindade santa, tem a Trindade maligna, tem a Trindade do diabo. Qual a Trindade do diabo? É o diabo, o anticristo e o falso profeta. Tá? Tudo que o diabo ofereceu para Jesus ali no deserto para tentar persuadi-lo, ele vai oferecer para o anticristo. Tá? Então nós observamos, né, que o diabo é um agente, vai ser um agente, na verdade, de Satanás nesses últimos tempos. Por quê? Ele vai opor-se tudo, né, que é contra Deus, né? E vai ser revelado esse homem no momento histórico da nossa era, tá? Preste atenção, do momento histórico da nossa era. E seu espírito, preste atenção, já está operando no mundo. Nós observamos esse espírito, principalmente nesta nação, né, o espírito do diabo, né, operando no mundo todo, né? E qual a nossa postura como cristão? A nossa postura é compreender essas coisas e aguardar com fé, né, o arrebatamento da igreja, né? Então nós temos que ver isso. Agora, muitas pessoas não acreditam, né? Acreditam que a igreja vai passar assim pela grande tribulação. Uns acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio, né, da grande tribulação. Então, mas nós temos que ver o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. A saber, Jesus que nos livra da ira futura, grande tribulação. Jesus nos livra da ira futura. E também, né, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, ele diz, Deus não nos predestinou para a ira, para a grande tribulação. Deus assim, não nos predestinou a igreja para a ira. Isaías 26, 20, a parte B, diz, fecha tuas portas e esconde-se só por um momento até que passe a ira. Esse fecha suas portas e esconde é o arrebatamento da igreja. Deus vai guardar a igreja e galardoá-la e nesse tempo vai vir a ira do Cordeiro. E Daniel capítulo 12, versículo 1, nós sabemos que haverá um tempo de angústia, né, o qual nunca houve desde que houve nação. O que é esse tempo de angústia de Daniel 12? A grande tribulação. Mas naquele tempo livrar-se-á, né, o seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Teu nome está escrito lá? O meu está. Então, nesse tempo de angústia que vai ocorrer, a grande tribulação, o Senhor livra-nos desta ira futura. Então, tem várias pessoas já no decorrer da história que perfiguraram-se, né, o anticristo. Um exemplo aqui, Lameque, né, Ramã, tentou destruir o povo de Deus. Nós vemos Faraó, né, tentou destruir Herodes, né, recentemente Nero, Stalin, Hitler, todas as pessoas que já tentaram se levantar para destruir o povo de Deus. E quem é ele? No Apocalipse ele aparece lá em Apocalipse 13 primeiro, ela é a besta que sobe da terra. Terra são nações, tá? São nações. Ele é a besta que sobe das nações. Daniel capítulo 9, versículo 26, ele é o príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir.
né? Então, como que ele vai enganar as pessoas? Como que ele vai enganar? Segundo Tessalonicenses, capítulo 6, versículo 9, ele vai enganar com poder e sinais, né? Hoje, muitas pessoas, nosso tempo, eles vão para a igreja para ver sinais. Deus vai falar comigo, Deus, e ele espera Deus levantar um profeta, sendo que a prioridade para Deus é entendermos e compreendermos a tua palavra. O que tem poder é a palavra. Tá? Como Jesus aniquilou o diabo na tentação? Na palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo não aguentou a palavra, foi embora. Então seja um amante da palavra de Deus. E nós observamos que muitos vão atrás de sinais, é isso que ele vai usar, né? E o diabo também faz sinais, viu? Nós lembra lá de Moisés, né? Moisés jogou a vara, os macumbeiros veio, né? Os agroeiros daquele tempo, transformou a vara de Moisés em serpente, né? Foi transformada, e eles também fizeram a vara transformar-se em serpente. Não somente a vara, a água virou em sangue, os feiticeiros fez a água virar em sangue. Os piolhos e as rãs são as pragas do Egito, os feiticeiros também fizeram o mesmo. Então são poder maligno das trevas que já está, preste atenção, sendo implantado, e tem muitos líderes, preste atenção, sendo usado poderosamente, né, pelo diabo. Qual a missão do diabo? A missão dele é quadrupla. Ele vai, primeiro, opor-se contra Deus, Cristo, Israel e os cristãos, né? Ele vai tentar destruir de toda a maneira família. Nós já vimos isso aí, o diabo usando várias leis para mudar, e vai mudar, não tem como, vai mudar, no tempo certo ele vai mudar, né, essas leis para ele reinar aqui. Por quê? O diabo precisa da carnalidade para reinar aqui na terra. Então o que ele tira Deus, né, das pessoas, as pessoas se tornam carnais, aí sim, para que ele venha usar. Isso aconteceu nos pré-diluvianos, você lembra? Todos já estavam carnais, graças a Deus que tinha Noé, né? Noé, né, que foi, então nós somos descendente, né, dos 3 filhos de Noé, ou é de Sem, ou é de Cã, ou é de Jafé. Você já parou para pensar nisso? Tá? No decorrer da história, na realidade, né, o diabo sempre tentou destruir Israel. Na realidade, lá em Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, foi quando Ezequiel vê Israel na Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler está queimando aquelas pessoas, matando mais de 6 milhões de judeus foram mortos em suas mãos. Então Ezequiel olhou, aquela visão de Ezequiel 37 foi nessa situação. Aí Deus fala para ele, os ossos estão sequíssimos, poderá reviver esses ossos? Olha o milagre, né? Hoje, quando nós olhamos para Israel, nós vemos que eles, na Segunda Guerra Mundial, ninguém dava um centavo para Israel, e hoje é uma das maiores potências na área militar do mundo. Deus pode fazer isso, Deus pode trazer à existência o que não existe. E no capítulo 38 de Ezequiel, nós vemos um líder mundial juntando as nações para guerrear contra Israel. Isso aí vai ser durante a grande tribulação, que é Gog, né? O Gog é da terra de Magog. Esse Gog é a nação que vai liderar as demais nações na grande tribulação para destruir, na realidade, Israel. Nesse tempo, já vai estar, quando a igreja não estiver aqui, já vai estar sendo implantado, né, o controle mundial, tá? Entre as pessoas. Isso aí está em Apocalipse 13, versículo 16 e 17. Como que vai ser a destruição do homem do pecado? E qual é o sinal para a igreja? Presta atenção, quando o primeiro sinal para a igreja, quando esse homem aparecer, o primeiro sinal está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. A primeira coisa para a igreja, presta atenção, é a apostasia, né? Apostarão-se da fé, né? Muitos, o que é apostasia? Desvio, abandono, né, da fé, afastamento da fé. Muitos cristãos hoje não estão acreditando mais no arrebatamento da igreja. Muitos não estão acreditando mais, mas estão acreditando, sabe em quê?
né, para libertar a vida deles? Porque presta atenção, nós que somos cristãos já estamos libertos, independente de situações, tá? Mas hoje as pessoas estão acreditando o quê? Passar debaixo de lençol, caneta ungida, né, patuás cristão, chave de ouro, né, espada de Davi, óleo, água de Isaú. Ei, preste atenção. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônio, né, que pela hipocrisia de homens que falam a mentira. Então você tem que estar alerta, tá, irmão? Você tem que estar alerta. Hoje nós vemos muitos movimentos não cristãos. Você não vê Cristo, você não vê mais Cristo, né? No meio de milhares e milhares que se diz cristão. Então preste atenção nisso, por isso você tem que conhecer a palavra de Deus. Vai ser construído nesse tempo, né, para o anticristo se manifestar, e o falso profeta, vai ser construído um templo, a igreja em Jerusalém, né? Esse templo também está profetizado no livro de Ezequiel, a partir do capítulo ali 40, né? No fim do livro de Ezequiel, você vai ver que Deus dá uma visão do templo para ele, do templo, né? Igual de Salomão, vai ser reconstruído lá em Israel. Por que tem que construir esse templo? Por causa da fé, né? Não somente dos judeus, das pessoas ali, e também o falso profeta. Ele vai sentar, entende, na cadeira dentro desse templo. Por quê? Ele sempre quis reinar, o diabo, no céu. Nunca, jamais, né? Ele é criatura. E quando ele foi expulso do céu, ele sempre procura um lugar para ele reinar. E ele vai, nesse momento, através, né, desse templo, sentar e reinar sobre a terra por um tempo, com permissão, né, de Deus. Então a besta do Apocalipse 13, ele vai enganar as pessoas, como nós vimos lá em Tessalonicenses, que é João que escreve isso aí. Ele vai fazer grandes sinais, e que até fogo vai descer do céu. Olha, irmãos, até fogo vai cair do céu. Agora eu não sei se vai ser poder das trevas, se vai ser algum satélite aí em cima que vai descer fogo. Tá tudo sendo armado, né? Eu também não sei, mas a Bíblia diz que ele vai fazer sinais, fogo vai cair do céu. Para quê? Chamar a atenção das pessoas para ele com esses sinais. E vai enganar, a Bíblia diz, Apocalipse, o versículo 14, né, do capítulo 13, ele vai enganar todos os habitantes da terra. Mas peraí, ele vai enganar como? Com sinais. Vai passar melzinho na boca das pessoas com sinais. Essas pessoas que vão atrás de sinais, vai ser todos enganados. E a Bíblia também diz, versículo 15 aqui do Apocalipse 13, né, diz que ele vai dar espírito à imagem. Presta atenção, irmão, essa imagem hoje, para nós entendermos, parece que é um supercomputador, né? Nós vemos aí vários computadores, né, várias bonecas que já é computador. Então talvez é essa imagem, né, que fossem mortos, né? Olha, ele vai dar o espírito à imagem, né, e fizesse que foram mortos todos os que não adorar a imagem da besta. Presta atenção que nesse tempo já é a grande tribulação. Todos que não adorar, que não aceitar o sinal, né, vai ser morto, né, naquele tempo. Então nós estamos tratando aqui já dentro da grande tribulação, tá? E como que ele vai agir? Observa hoje, ó, tecnologia. Nós temos a inteligência artificial. O ser humano hoje indo isso, tá? É um caminho sem volta, né? Inteligência artificial. Nós vemos a nanotecnologia se expandindo em todas as áreas, tá? Só para você ter uma ideia, hoje tem robô tamanho de um mosquito, um robô espião tamanho de um mosquito, só para você ter uma ideia, tá? Então não vamos abranger isso aí, por causa do vídeo não ficasse muito grande, né? Mas eu quero que nós vemos hoje a implantação, a aceleração para implantar-se esse 5G. 5G, cada casa vai ter uma antena, né? Então esse 5G é para quê? Por controle. Como o anticristo vai ver todo mundo, sendo que ele não é onisciente e não é onipresente? Boa pergunta essa, tá?
Então, como que ele vai ver? Através das câmaras de filmagem. Pode ver, tudo quanto é lugar, tudo quanto é cidade, estão se instalando essas câmeras. Presta atenção que é para a segurança, mas ele vai enxergar, como ele não é onisciente, ele vai utilizar esse meio tecnológico para vigiar os habitantes da Terra naquele tempo. Então, você observa se isso está acontecendo hoje ou não. E nós estamos vivenciando ou presenciando tudo isso, tá? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, somente há um que resiste até que do meio seja tirado. Espera aí, o que resiste todo o controle hoje do diabo já tomar conta da terra? A igreja. Somente há um que resiste. Então, por isso que o diabo tem uma fúria contra você, irmão, contra mim, contra nós, né? Pessoas usadas pelo diabo, porque nós somos a oposição, nós estamos do lado de Deus, então nós estamos resistindo pelo Espírito Santo, porque quando a igreja ser arrebatada, o Espírito Santo vai subir também, e as pessoas vão ficar aqui sem a proteção que é o Espírito Santo. Então o diabo já não abrange muito, por causa do que? De joelho que está orando, né? E de Deus honrando ainda. Então por isso que vai acontecer o arrebatamento. A hora que a santidade, que a igreja subir, o diabo toma conta aqui da terra. Entende isso, tá? No seu auge, presta atenção que ele vai dominar primeiro a economia, tá? A economia vai ser dominada. Você já viu que os bancos, tudo eletrônico, tudo, irmão, vai ser dominado. Ele vai trancar a conta, vai controlar o dinheiro de todo mundo. E você, o que vai fazer? Nada, tá? Naquele tempo, ninguém vai fazer nada, porque vai ser, né, um controle mundial. Ele vai utilizar, né, esses meios, né? Na religião, ele vai controlar a religião, e ele vai ser aceito por todos nesse tempo, tá? Todos, o seu reinado, né, nós sabemos, vai durar por 7 anos, tá? Mas na metade desse tempo, isso significa 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, todo para conhecer, né, ele vai ser como uma ovelha, né? Mas nos 3 anos e meio finais, ele vai se revelar, vai mostrar quem realmente ele é, tá? Porque ele sabe o tempo, né? O diabo sabe que ele só tem 7 anos, né? Então ele sabe o tempo. Onde está isso? A metade, né? Metade dos 3 anos e meio, Apocalipse capítulo 12, versículo 6, 1260 dias, 3 anos e meio. Apocalipse 12, 14, né? Um tempo e tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. E nós vemos Daniel capítulo 7, 25, né? Que ele destruirá os santos, olha, no auge dele, mudará os tempos, as leis, e eles serão entregues em suas mãos por 3 anos e meio. Mas em Daniel capítulo 7, 25 está assim, ó, por tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. E nós vemos Daniel capítulo 9, versículo 27, que ele firmará um concerto por muitos, por 1 semana. Esse por muitos é o povo de Israel. Ele vai fazer uma aliança, né, com o povo de Israel por muitos, por 1 semana. Essa semana na Bíblia é 7 anos. 7 anos. Então, 1 semana, 7 anos. Então, essa 1 semana é 7 anos, mas na metade da semana ele vai quebrar, né, essa aliança que vai ser feita com Israel. Então, lá no livro de Daniel, como Daniel está na Babilônia, cada semana 7 anos, tá? E nós observamos, né, que Deus ali falou, capítulo 9, versículo 24 e 27, né, Deus fala, 70 semanas estão determinadas. Então, a revelação das 70 semanas para Daniel. Quando nós somamos essas 70 semanas, né, vai dar 490 anos, né? Porque as semanas começam a somar desde quando o Ciro, né, Ciro assinou aquele decreto para que voltasse o povo de Israel para sua terra, né? Então, a partir desse tempo, começa a contagem de 490 anos, que são as 70 semanas de Daniel. Você observa que o versículo 24 de Daniel 9,
que no final ele vai trazer a justiça eterna e ungir o Santo dos Santos, no final desses 490 anos. Mas quando veio o Messias, e o Messias foi tirado, isso é a cruz, né, quando Jesus deu o seu Espírito na cruz do Calvário, a contagem dá 483 anos. Isso quer dizer que ainda falta para cumprir essa visão 7 anos, né? Então isso quer dizer que quando Jesus deu seu Espírito na cruz do Calvário, entra-se, preste atenção, o tempo da graça, do qual eu e você estamos vivendo esse tempo ainda. Por quê? Depois do tempo da graça, vai ser o tempo da ira. A igreja não vai estar mais aqui. Então isso quer dizer, quando Jesus sobe com o sacrifício, apresenta o sacrifício perante ao Pai, Deus pausou o tempo espiritual dessas 490 anos, faltando 7 anos. Então só depois que a igreja subir, esse tempo de 7 anos vai se cumprir. Então por isso que nós estamos no tempo da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, tá? E nós vamos finalizando, né, o Messias, nós vamos finalizando já essa aula. A igreja estará no céu e no final voltará com Jesus. Então quando Jesus arrebatar a igreja, nenhum olho vai ver, vai ser no momento, unidade indivisível de tempo, que Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, ninguém vai ver, vai ser de repente. Mas quando Jesus voltar no término dos 7 anos, ele volta com a igreja. Ele vai voltar para quê? Para reinar aqui na terra por 1000 anos, ele vai restaurar tudo. Então ele vai pegar, na realidade, o anticristo e o falso profeta e vai jogar no lago de fogo e enxofre, né? E também vai ser implantado aqui, eles vão ter que aniquilar, Jesus, né, vai aniquilar o mal para ser implantado o reino milenar de Cristo. Tá? Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus volta com a igreja e vai reinar para quem? Tá? Para o povo de Israel, milhares de pessoas que não vai aceitar esse controle, vão sumir, entrar no meio do mato, não sei, mas milhares não vai aceitar esse controle. Então vai ser para essas pessoas que vai ser o recomeço de uma nova vida, de uma nova perspectiva, né? Vai ser o recomeço, assim como Deus recomeçou com Noé, Deus vai recomeçar com Cristo, tá? E a igreja vai estar do lado direito de Cristo, reinando com ele aqui na terra, para essas pessoas que vão sobreviver, principalmente Israel. E Israel será a capital do mundo, ali em Israel mesmo, né? A cidade de Jerusalém será a capital do mundo, e Deus e Jesus com a igreja vai reinar dali pelo milênio, tá? Então nós observamos, né, que o anticristo falso e o diabo vai ser amarrado. Apocalipse 20, Satanás vai ser amarrado por 1000 anos. Depois que Jesus transforma tudo, né, toda a influência do mal foi tirado da terra, né, e até os animais vai ser restaurado. Nós observamos que a natureza foi abatida pelo pecado. Os animais não eram carnívoros, volta-se o leão a comer capim, né, com as ovelhas. Aí o profeta Isaías profetizou sobre isso, e no final do milênio, preste atenção, Satanás vai ser solto da sua prisão. Presta atenção, o anticristo e o falso profeta vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Satanás, ele está amarrado só, ele não foi jogado lá. Aí ele vai ser solto para provar aquelas nações do milênio, você tem que entender isso, tá? E Apocalipse 28 vai ser a batalha final de Gog e Magog, que o diabo ainda vai persuadir no final do milênio várias nações e vai tentar destruir de novo, né, Jerusalém. Aí é a guerra do próprio Deus e o próprio diabo, né? Então eles vão ser, versículo 9 de Apocalipse, vão cercar Jerusalém, mas vai descer fogo do céu e vai devorar a todos. E a derrota final, Apocalipse 20, 10,
diz que a derrota final, ele estava preso, né? Nós entendemos isso aí, mas ele vai ser jogado agora no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta. Nós vamos concluir, tá? Vamos concluir. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz que ao poder de Deus, irmãos, o Senhor desfará, né, todo o diabo pelo sopro de sua boca, tá? Então, ele é criatura. Eu e você fomos criados pela mão de Deus. Dentro de você tem um poder, né? Nós temos esse poder. Nós temos que resgatar esse poder que já está dentro de nós, sair do anonimato, tá? E prosseguir pregando, né, o evangelho a toda a criatura. Porque Deus, só pelo sopro, ele é o Criador. Ninguém pode resistir o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Para finalizar, lembra que Jesus, na primeira vinda, ele veio como cordeiro. Ele não reinou como rei, mas no milênio ele vai reinar com a igreja e o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Qualquer dúvida, tá? Entra aí, comenta nos comentários, e que o Espírito Santo venha nos dirigir nesses tempos finais do arrebatamento da igreja. Deus abençoe, até mais, tchau.